E aí, pessoal, tô eu aqui de novo para fazer um vídeo para vocês sobre um sonho que eu tive, mas antes disso eu queria ler uma palavra que diz em Atos 2:17: Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Amém? Isso aqui é somente para aqueles que têm um compromisso com Deus, estão buscando a Deus e estão fazendo a vontade do Senhor, e quando a gente busca, o Senhor sempre responde. Esse sonho que eu vou falar para vocês agora, eu já tive já há algum tempo atrás, há bastante tempo, foi um ano passado, mas eu não postei, não quis postar. E depois que eu vi o meu último vídeo, né, um dos outros vídeos que eu falei de um sonho, eu disse, não, por que eu não postei esse vídeo? E agora eu vou postar pra vocês, vou falar pra vocês como foi esse sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava na cidade de Fortaleza, bem de frente pro mar, então eu estava na beira-mar. E eu conheço muito bem aquela área porque eu vivi algum tempo ali. Então a cidade de Fortaleza é a minha cidade do coração, eu não nasci em Fortaleza, mas é a cidade assim, que eu amo muito. Então eu estava bem, para ser bem específica, eu estava na beira-mar, próximo à Ponte Nova, que lá tem uma ponte nova, e eu estava em um prédio, um dos prédios da beira-mar, né, que são bem altos, e eu estava em um desses prédios, e quando eu estava lá em cima, era como se eu estivesse me vendo dentro, né, então eu, dentro desse prédio, eu me via sendo preparada como noiva, eu me via sendo vestida de noiva, e na hora eu estava esperando para acabar de me preparar. Eu não via, eu sei que tinha uma pessoa me preparando, mas eu não via bem quem era. Então eu estava sendo preparada como noiva, eu cheguei a ver o meu vestido e tudo, mas eu estava sempre olhando para o mar, sempre de frente para o mar. E logo depois disso, foi coisa assim de um piscar de olho, eu não já estava mais lá em cima, era como se eu estivesse lá embaixo, na rua mesmo. E do lado desse prédio tem uma ladeira assim que desce para ir em direção à beira-mar, né, direção ao mar. E do meu lado direito estava o prédio, do lado esquerdo estava assim, tipo um trem subterrâneo, né, que a gente vai, desce as escadas e entra para pegar o trem. E eu ia pegar esse trem juntamente com os meus filhos e com meu marido para ir para casa. E quando eu chego para ir para casa. Só que o meu marido foi caminhando, desceu as escadas juntamente com os meus filhos e eu fiquei para trás, mas eu estava indo atrás dele. E o que me ocorreu foi que quando eu olhei para o mar, né, então eu ia descer a escada, que eu olhei, eu vi, gente, uma onda enorme se formando. Essa onda era tremenda, essa onda era enorme, vocês não têm noção, era algo mais alto do que o prédio que eu estava, só que ela estava muito distante ainda, ela ainda estava se formando, era muito grande essa onda, e aquilo me deu desespero. Então na hora eu comecei a gritar pro meu marido voltar, eu fiquei desesperada. Então na minha mente eu digo, eu tenho que voltar, eu não posso entrar aí dentro desse trem, porque se a gente entrar, a gente vai morrer aí dentro, porque a água vai invadir, a gente vai morrer aí dentro. Então, quando eu corri para descer as escadas e trazer o meu marido de volta, quando eu desci a escada, tinha um portão, sabe, essas grades, e eu tinha que passar por esse portão, só que esse portão tinha fechado, e nesse portão tinha uma pessoa, um vigilante, né, nesse portão, e eu comecei a falar para ele, deixa meu marido sair, e os meus filhos, eles não podem entrar nesse trem. E ele falou para mim, não, eles vão entrar nesse trem, porque eles têm que ir nesse trem. E eu dizia, não, deixa o meu marido sair, eles têm que sair, ele não pode, a onda tá vindo. E eu começava a gritar, dizendo que a onda estava vindo e ele tinha que sair desse trem, sair de lá. E ele dizia, não, ele vai nesse trem, ele não pode sair. E na mesma hora eu lembrei do meu anel de casamento. Só que
eu não tinha este anel, eu tinha um anel bem grosso na hora, e eu tenho esse anel, né, é um outro anel, mas bem grosso, e eu dizia, toma o meu anel, tirava o meu anel e dava na mão dele, toma, mas deixa meu marido sair. E aí ele aceitava, e ele deixava o meu marido sair. Quando meu marido saía, eu dizia, corre, 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 que a onda tá vindo, e eu com os meus 2 filhos assim, meu marido logo atrás, e eu subia as escadas. Quando eu chegava na rua, a minha intuição era de entrar no prédio onde eu estava antes. Eu dizia, eu vou entrar nesse prédio porque é a nossa única salvação. Porque se a onda passar, ela vai levar a gente vai morrer. E quando eu olhava para o mar, a onda estava tão perto, gente, mas... Gente, a onda era enorme, meu Deus, que onda grande, que onda grande. E eu corria, gritava pro povo da rua, olha a onda tá vindo, gente, corram, protejam-se a onda. Eu gritava com os meus filhos na mão e eu gritando, e o povo, ó, parecia assim que ninguém tava vendo onda, que ninguém tava vendo nada. E eu gritava pedindo a Deus, assim, sabe, o socorro, a onda, e eu com medo de morrer. E aí, quando eu me aproximava tão perto, eu via que a onda já estava quebrando. Eu conseguia chegar no prédio. Só que era assim, pessoal. Aqui eu tava correndo, aqui eu fiz isso. Eu entrei assim. Então eu via a água bater e passar assim pelo prédio, né? Que quando ela bate, ela abre em duas e vai passando. Só que o horrível disso foi que eu com os meus filhos, eu corri e consegui entrar, né? Consegui, né? E o meu desespero foi que o meu marido foi levado pelas águas. O meu marido foi arrastado e eu vi o desespero dele, ele indo assim. E eu começava a chorar, a gritar, mas eu sabia que eu tinha que subir. Eu subi naquele prédio. Mas o meu desespero foi de ver o meu marido sendo carregado pelas águas. Como vocês sabem, né? Quem segue meu canal sabe que o meu marido, ele não é cristão, ele não acredita em Deus, ele se considera ateu. E ele não acredita em nada disso. Mas eu tenho orado por ele. Mas quando eu conseguia subir nesse hotel, voltando para o sonho, quando eu conseguia entrar nesse hotel, eu já não estava mais com meus filhos. Na mesma hora, era como se a onda ainda estivesse vindo e eu estava lá em cima olhando, tá? Era como se 2 vezes acontecesse a mesma coisa. Então eu estava lá em cima, olhando a onda vir. E eu estava olhando aquilo, quando eu via que a onda batia, parece que eu estava do lado de fora, de cima, olhando para aquele hotel. E eu me via, eu lá dentro, só que o hotel, quando a onda batia, o hotel era como se tivesse uma mola aqui embaixo, ele fazia assim, ele ia junto com a onda. Quando a primeira onda bateu, e eu me segurava nas colunas do prédio e eu sabia que eu estava protegida ali dentro, que aquilo ali era a minha salvação. Então eu ia junto assim, e quando a onda passava, o hotel voltava. E a onda arrastava tudo, todos os hotéis do lado, tudo se acabava ali naquela beira-mar. Tudo se acabava. Aonde a onda podia destruir, ela destruía. Mas, gente, a onda era muito grande, era enorme, enorme. E eu acordei desesperada, eu acordei suada, eu suei muito nessa noite. Eu tive a resposta de Deus, eu vi que realmente o Senhor está alertando que Ele vai trazer um juízo na terra, porque era isso que Ele fazia no tempo antigamente, quando o seu povo se rebelavam contra eles, voltava para deuses estranhos, o Senhor trazia o castigo sobre Israel, eles foram levados cativeiro no Egito, ficaram cativos no Egito, durante 400 anos, todas as vezes que eles se rebelaram, algo acontecia, e não vai ser diferente conosco. Por que Deus não iria trazer uma justiça a nós que estamos desobedientes, que ficamos de uma forma terrível perante a presença dele? E eu creio que o Senhor irá trazer algo sobre a terra. Mas eu creio também que aqueles que estiverem juntos, que estiverem na presença de Deus, que estiverem buscando o Espírito Santo, o Senhor irá dar o escape, o Senhor irá dar o livramento. Este foi o meu sonho. Eu peço a vocês, procure ao Senhor, busque ao Espírito Santo, leiam a palavra dele, peça para que o Senhor confirme, para que o Senhor te dê um sonho desse, porque se Deus me deu, Ele pode dar para vocês também. Então fale com o Senhor, busque, porque o Senhor é aquele que a gente pode se segurar e nas horas difíceis Ele vai nos livrar, tá bom? Olha, compartilha esse vídeo, quem gostou, né? Quem acha também que isso vai acontecer, se inscreve no canal e a gente se vê a próxima vez. Fique com Deus e vamos buscar mais a presença do Senhor, porque não é mais tempo de brincadeira e a gente está nos últimos dias e uma guerra está para começar, a terceira guerra, eu acredito nisso,
mas o Senhor irá nos dar o escape, o Senhor irá nos guardar e Ele vai levar para si todos os seus fiéis. Fique com Deus. Tchau. Olá, pessoal. Boa tarde. Que nessa tarde o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Gente, eu tô aqui gravando esse vídeo para falar de um sonho que eu tive, mas já tem um bom tempo, acho que já tem uns 5 meses. E o meu sonho é um sonho que talvez muitas pessoas estão, nesses últimos dias, estão tendo nessa terra, porque Jesus está mostrando, né, para as pessoas venham se alertar. Então, o sonho que eu tive foi assim, gente. O sonho que eu estava caminhando à beira do mar, né? E quando eu estava na beira do mar, eu ouvi uma voz dizendo assim: a onda tá vindo aí. Aí quando eu ouvi essa voz, eu só não vi o rosto dessa pessoa quando falava: a onda tá vindo aí. Aí quando essa voz falava, que era uma voz bonita, mansa, que falava: a onda tá vindo aí a usina, um barulho de usina, não sei explicar, mas tinha um barulho de usina. E esse barulho era, assim, acho que era para alertar, né, as pessoas de alguma coisa que já estava vindo, né, no sonho. E quando eu olhava para o mar, gente, tinha uma onda tão gigante, gente, que era um pouco assim, escura. Só que quando eu saía da beira do mar, eu saía correndo, já estava vindo uma onda, mas só que aquela que estava em pé, que eu não sei explicar, a onda, ela estava assim em pé, né? Chega, estava escura, mas já estava vindo uma por baixo. Era muita água, estava vindo muita água mesmo por baixo. Só que ela estava vindo lentamente. Aí quando eu saía correndo para avisar as pessoas, gente, que a onda estava vindo, ninguém não dava credibilidade, né? Que essa onda estava vindo. Aí eu entrava assim nas ruas, assim, gente, a onda tá vindo. Aí quando eu entrava assim numa rua, tinha um bocado de gente bebendo. E tava assim com a blusa do Ceará, porque eu sou aqui do Ceará, né, Fortaleza, Ceará. E as pessoas estavam com a blusa do Ceará, tudo bebendo, e eu falando: gente, a onda tá vindo. Ninguém não dava credibilidade. Aí quando eu saí, avisando, né, mas ninguém não dava nenhuma credibilidade. Aí quando foi, aí foi um sonho. Aí quando foi mais ou menos, não me lembro muito bem se foi depois de um dia que eu sonhei esse sonho, se foi 2 dias. Aí eu tava no quarto, aí tava passando na televisão que tava vindo uma onda pra cá, pro Ceará. Aí o homem, o repórter, né, tava falando. Aliás, o repórter perguntava pro homem se essa onda que ia vir ia ter muito prejuízo, uma coisa assim que ele perguntou. Aí ele falou que as pessoas não se preocupassem, que não ia ser uma onda que ia atingir, assim, muitas pessoas, não, coisa assim que ele falou. Aí, gente, é o seguinte, pelo amor de Deus, vamos a cada dia nos consertar na presença do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está mostrando os seus sinais. E realmente vai vir essa onda para cá, para o Ceará. Só não sabemos o dia nem a hora. Só sei que eu sonhei que estava vindo a onda para cá. Que nós venhamos a cada dia nos preparar na presença do Senhor. Venha nos consertar. Venha perdoar os nossos inimigos. Que a gente venha a cada dia se render aos pés do Senhor, orar um pelos outros, amar um ao outro. Não é mais tempo de ninguém ficar com picuinha dentro de igreja, ficar com picuinha assim: não gosto de fulano, de ciclano. Não, vamos perdoar, vamos fazer corrente de oração, vamos nos unir em uma só fé, porque esse grande dia está chegando. Jesus vai pegar nós de surpresa. E aquele que ficar vai ser só tristeza, angústia, dor. Vamos a cada dia nos preparar na presença do Senhor. Vamos orar mais, jejuar mais,
buscar pelas nossas famílias, buscar pelas pessoas que estão afastadas, que elas venham voltar para a presença do Senhor Jesus. Não há mais tempo, não tem mais tempo. Vamos nos desapegar das coisas materiais. Vamos a cada dia estar na presença do Senhor. Porque o mais importante, o mais maravilhoso está nos esperando, que é as mansões celestiais. Que a cada dia a gente venha estar na presença do Senhor. Porque quando nós formos morar nas mansões celestiais, vai ser por toda a eternidade. Que nós não venhamos nos preocupar com as coisas terrenas, mas venhamos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Que nós venhamos cada dia nos limpar. Estar limpo na presença do Senhor. Só isso que eu tenho para dizer para você que for ver esse vídeo. Que Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês e que esse vídeo venha despertar a cada uma dessas pessoas. Que nós venhamos a cada dia estar na presença do Senhor e venhamos amar nosso próximo. É isso, gente, que eu queria passar para vocês. Que o Senhor Jesus abra a visão espiritual de vocês e ver o que está acontecendo nessa terra. Jesus está voltando. E nas minhas orações, pelas madrugadas, o Senhor tem falado. Eu já estou às portas, não há mais tempo. Não olhe mais para a direita, nem para a esquerda. Não há mais tempo. Jesus diz que já está às portas. Jesus disse que já está às portas para arrebatar a sua igreja. Não vou mentir para vocês não, gente. Eu oro pelas madrugadas. Falo com o Senhor pelas madrugadas. E o Senhor falou que já está às portas para arrebatar a sua igreja. Que nós venhamos a cada dia nos despertar. E que nós venhamos acordar do sono, da negligência. Que nós venhamos olhar só para Jesus. E que nós venhamos deixar tudo deste mundo de lado, porque nós não vamos levar nada. Mas o melhor está nos esperando, que é a mansões celestiais. E naquele dia, aquele que perseverar até o fim, nós vamos ser coroados com coroa de glória. E vamos se sentar com Jesus no trono dele. Oh, glória, e ele vai nos abraçar. E dizer para cada aqueles que venceram até o fim: venham os benditos de meu Pai. Vamos nos abraçar com o Senhor Jesus e vamos ceiar com Ele. Naquela mesa toda de ouro. Oh, glória. Vamos nos despertar. Nada nesse mundo vale mais. Nada desse mundo. Nada presta desse mundo. Vamos nos consertar na presença do Senhor. Que Jesus Cristo a cada dia venha abrir a nossa visão espiritual. Que a gente venha a cada dia que está acontecendo nessa terra. A palavra de Deus, ela está se cumprindo a cada dia. E a qualquer momento, a trombeta irá tocar. Jesus vai a qualquer momento mandar os seus anjos tocarem a trombeta. E só quem vai ouvir o soar da trombeta do Senhor Jesus, aqueles que tiverem preparado. Então vamos limpar as nossas vestes espirituais. E vamos trabalhar para o Senhor, fazer a obra do Senhor, para que naquele grande dia nós não venhamos estar com as mãos vazias diante do Senhor. Vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor Jesus está nos dando nessa terra. Não há mais tempo. Não há mais tempo para nada. Não vamos planejar nada. Vamos fazer a obra do Senhor, trabalhar para o Senhor, porque Ele está voltando. E Ele vem buscar os dele. Que Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês, derrame chuva de bênção na vida de vocês. Glória a Deus, aleluia. Amém. Muito obrigada. E eu creio que Jesus vai tocar no coração de cada um de vocês que forem ver esse vídeo. Amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus.